Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos começar, ou melhor, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei da Gravitação Universal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a ideia do campo gravitacional. Mas o que é isso? O que é um campo gravitacional? Eu tenho falado para vocês que a gravidade, para mim, é uma coisa fantástica. Por que é uma coisa fantástica? É uma força que ela surge e a gente não sabe o porquê, né? Essa força surge, mas sabe que ela surge e ela atua em corpos à distância. Basta que dois corpos tenham massa, certo? E essas massas elas se atraem, simplesmente. Uma estando distante da outra, elas conseguem sentir uma a outra e elas se atraem, se puxam como se fosse um ímã. Ao contrário do magnetismo, que é uma coisa que se vê lá no terceiro ano, a força gravitacional é uma força apenas atrativa. Ela não tem a característica da força repulsiva, então ela apenas atrai. Então, basicamente é isso. Eu tenho um corpo com uma massa, outro corpo com outra massa, a uma certa distância um do outro, eles vão se atrair. Eles vão saber que o outro está ali e vão se atrair. Bom, uma das coisas que ainda não foi explicado perfeitamente pela física é a gravidade. A gravidade ainda é um mistério muito grande, né, dentro da física. Mas um dos conceitos que é usado para minimizar, né, essa ideia, para acalentar o coração das pessoas, dessa força, né, de atração à distância, é a ideia do campo gravitacional. Qual é a ideia aqui? A ideia é que quando um corpo ele tem massa, ele gera ao seu redor uma perturbação no espaço, né? Essa perturbação ela se propaga no espaço e essa perturbação que é gerada no espaço ela é chamada de campo. É como se fosse uma grande teia, né, gerada ao redor desse corpo. E quando esse corpo encontra um outro corpo que também tem massa, esse corpo ele sente essa teia e é atraído por ele. Então, o campo gravitacional é criado devido à presença de um corpo ali. O outro corpo que está ali sendo atraído também gera um campo gravitacional ao seu redor, que atua em todo o espaço e também atrai o primeiro corpo. Por isso que eles se atraem mutuamente, né, de acordo também com a terceira lei de Newton que a gente já viu. As forças de atração mútuas entre eles são iguais, com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém com sentidos contrários. Então a ideia do campo gravitacional é essa perturbação no espaço. E essa perturbação no espaço, ela gera uma força se ela encontrar uma massa. Então pense numa uma teia de aranha. Tem uma aranha ali no meio, que seria o equivalente a um planeta, né? E esse planeta, ele gera, essa aranha, ela libera uma teia ao redor desse planeta. Se essa teia ela encontrar outra aranha, essa teia ela tem uma propriedade muito especial. Essa teia ela fornece uma quantidade de força para cada quilo que ela tiver ali puxando. Então, por exemplo, eu tenho uma outra aranha de 1 kg. Se essa aranha de 1 kg entrar nessa teia gerada pela primeira aranha, ela vai ser puxada com uma quantidade de força que é equivalente àquele campo que ela gerou. Então, vamos supor que o campo, ou a teia, na analogia que eu estou fazendo aqui, ele gere 50 newtons por cada quilo. Isso quer dizer que cada quilo que for colocado naquele ponto, naquela teia, vai ser puxado em direção à primeira com uma força de 50 newtons. Se eu gerar uma teia específica, ou seja, um campo gravitacional específico que gere uma força de 30 newtons a cada quilogramas. Quer dizer, cada quilograma que eu colocar ali vai gerar 30 newtons. Ou seja, 2 quilogramas que eu colocar ali vai gerar 60 newtons. 3 quilogramas que eu colocar ali vai gerar uma força de atração de 90 newtons e assim por diante. Então, basicamente, essa é a ideia do campo gravitacional. A ideia de campo, além da gravidade, vocês vão ver também em outros lugares na física. Existe também o chamado campo elétrico, né, que está relacionado com cargas, e essas cargas também geram uma perturbação no espaço. E existem campos magnéticos, que estão associados a não seriam cargas magnéticas, né, mas o equivalente a cargas elétricas no magnetismo, que também geram uma perturbação no espaço. E o legal é que esses campos eles são específicos, não é qualquer coisa que sente. Por exemplo, um campo gravitacional só sente quem tem massa. Então, um objeto
que tem massa, ele vai sentir aquilo ali e vai ser atraído. Quando se for falar em relatividade, a gente vai ver que a coisa é um pouco mais complexa. Tem a ideia do campo gravitacional, que distorce o espaço, né? Quem já deu uma olhada sobre isso sabe mais ou menos do que eu estou falando, mas essa complexidade a gente vai deixar para quando for o momento. Agora, nesse momento, a ideia é basicamente que a gente entenda que um objeto que tem massa, ele gera ao seu redor uma perturbação no espaço, e essa perturbação é sentida por outro objeto que tem massa. Essa perturbação ele tem uma característica, ele coloca em cada ponto do espaço um valor de força por quilograma que ele consegue puxar. Então, por exemplo, a carga, bom, se eu pensar que a carga ela está aqui, ou melhor, a massa ela está aqui nesse ponto, deixa eu apagar isso aqui. Pensar que a massa está aqui nesse ponto. Essa massa ela gera ao seu redor um campo gravitacional. Só que esse campo gravitacional ele é específico. Primeiro, ele identifica outra massa, vamos supor que essa massa está aqui, outra massa qualquer está aqui. Ele identifica outra massa, só que ele não faz de qualquer jeito. Cada ponto desse campo gravitacional, ele atrai aquela massa com uma força diferente. Então, por exemplo, se a massa estiver aqui, nesse ponto, vamos supor que nesse ponto aqui, cada quilograma de massa que for colocado aqui vai ser atraído com a força de 10 newtons. Nesse ponto aqui mais para cá, cada quilograma de massa vai ser atraído com a força de 8 newtons. Quanto mais distante, obviamente, menos força. Então, vamos supor nesse ponto aqui, cada quilograma de massa vai ser atraído com a força de 6 newtons. E assim por diante. Então, ele é bem específico e ele é pontual, por ponto. Ele varia com a distância que está da massa que gerou ele. Quanto mais distante, menor a força que vai atrair aquele objeto por quilograma. E também depende da quantidade de massa que foi colocada ali. Então, se eu estou em um ponto em que ele atrai cada quilograma com 5 newtons de força, por exemplo, se eu tiver 10 kg, essa massa de 10 kg vai ser atraída com a força de 50 newtons. Porque se é 5 newtons por cada quilograma, 10 kg, 50 newtons. Então, basicamente, o campo gravitacional ele está relacionado com isso. Então, vamos dar prosseguimento. A gente sabe que, para calcular a força gravitacional, a gente usou aquela expressão que é a expressão que a gente descobriu na lei da gravitação universal. Então, só relembrando, a expressão era aquela: força gravitacional é igual a G vezes massa do primeiro vezes a massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, era uma relação que, se eu soubesse as duas massas e soubesse a distância que as massas estão entre elas, claro que sabendo que G é uma constante, eu consigo saber qual é a força gravitacional que vai atuar naqueles dois corpos ali. No entanto, a gente sabe que essa força gravitacional ela depende da distância, né? Por isso que é dividido por distância ao quadrado. No nosso caso, a distância que a gente fala é a distância do centro da Terra. Então, por exemplo, vamos supor que, vou voltar para esse ponto, aqui é a nossa Terra. Aqui é o centro da Terra. Então, uma pessoa que está na superfície da Terra, ela vai ser atraída com uma força gravitacional de quanto? Bom, ela vai ser atraída com uma força gravitacional que está relacionada com a distância dela até o centro da Terra. Ah, mas se a pessoa estiver no avião, né, voando no avião, a distância também vai ser do centro da Terra, ou seja, vai ser o raio da Terra, que é a distância do centro até o ponto, mais a distância que ela está acima da superfície da Terra. Então, a distância que a gente fala aqui, na verdade, é a distância do centro da Terra. Então, quando eu vou calcular a força gravitacional entre a Terra e a Lua, a Terra estando aqui mais ou menos, a Lua estando aqui, a distância que a gente calcula não é essa distância entre as superfícies da Terra e da Lua. A distância que a gente usa para calcular é a distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa da Lua, ou seja, essa distância aqui. A mesma coisa seria se eu estivesse querendo calcular a força gravitacional que a Terra exerce numa pessoa. Então, eu vou calcular a distância do centro da Terra até onde a pessoa está. Normalmente, as pessoas estão na superfície da Terra.
Mas pode ter situações em que as pessoas estão em órbita, né, numa nave espacial, num avião, em algum lugar mais alto e, portanto, essa distância ela vai ser um pouco maior. O que a gente vai ver agora é, se eu estiver numa distância muito grande da superfície da Terra, ou estiver no centro da Terra, essa força ela vai mudar? Vai. Primeira pergunta é essa. Mas ela vai mudar muito? Bom, é isso que a gente vai ver. Observe. O que é que nós temos? O que a gente tem hoje, que a gente consegue chegar, a máxima altitude hoje é de aproximadamente 11 quilômetros, que é quando as pessoas estão no avião. Fora isso, só em viagens espaciais. Mas a máxima altitude hoje é 11 quilômetros acima da superfície da Terra, que é uma pessoa viajando de avião. Então, já que é a máxima altitude, eu vou calcular uma pessoa na superfície da Terra, que seria a mínima altitude, e uma pessoa a 11 quilômetros da superfície da Terra, que seria a máxima altitude, para ver se essa diferença é muito grande. Então, observe. A força gravitacional, se eu pegar uma pessoa, não, 1 quilo, uma massa de 1 quilo, e estiver no avião, ou seja, a 11 quilômetros de distância, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer a conta, eu vou achar aproximadamente 9,8 newtons. Vamos traduzir essa conta aqui. Bom, só relembrando que a força gravitacional ela é G vezes a massa do primeiro vezes a massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. G ele tem esse valor aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa, essa massa que aparece aqui, ó, é a massa da Terra, porque eu estou comparando a Terra e um objeto de 1 kg no avião. Essa segunda massa aqui é a massa do objeto de 1 kg. E essa distância aqui, Marlon, você não falou que a distância era 11 km do avião? Certo, é 11 km. Só que lembre que quando a gente vai calcular a distância para a força gravitacional, a gente tem que calcular a distância do centro da Terra. Ou seja, a distância da superfície para o avião é 11 km. Só que a distância da superfície para o centro da Terra tem um valor muito maior. Então esse valor que eu coloquei já é o valor da distância do centro da Terra para a superfície, mais a distância da superfície até o avião. Fazendo essa conta, eu acho um valor de 9,8 newtons. Não é um valor aproximado, mas é esse valor aí. Tranquilo. Agora, imagine que eu quero calcular a força gravitacional. Não, aqui não é no avião, não. Aqui é na superfície da Terra. Acabei colocando errado. Na superfície da Terra. Uma pessoa na superfície da Terra. O que é que mudaria? Mudaria pouca coisa. Esse valor aqui mudaria um pouquinho. Bom, acabei copiando o valor errado, mas esse valor mudaria um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui quanto é que mudaria. Pronto, agora está aqui o valor correto. Eu chamo de força gravitacional no nível do mar, ou seja, na superfície da Terra, no chão. Então, qual vai ser a força gravitacional no nível do mar? Vai ser 6,67, que é o valor de G, massa da Terra, massa de 1 kg. E essa distância aqui, ela vai mudar pouca coisa. Ela vai mudar 11 km. Repare que aqui é 6,378 e 6,389. De 78, né, para 89, está aqui os 11 km embutidos de diferença. E aí o que vai acontecer? Esse resultado aqui vai dar aproximadamente 9,83, que é quase a mesma coisa que 9,8. Então, o que é que a gente considera? Nós consideramos que a força gravitacional que 1 kg ele recebe em qualquer ponto da Terra, seja na superfície da Terra ou na distância mais longa que um objeto ele consegue ir, se não tiver uma viagem espacial, obviamente, é aproximadamente 9,8 newtons. Essa força, né, que é aproximadamente uma constante, claro, muda um pouquinho mais, e muda uma besteira. Como vocês estão vendo aqui, muda 0,03 newtons de um caso para outro. Então 0,03 ele não é tão importante. Por quê? Porque a distância do centro da Terra até a superfície da Terra é muito grande. Se eu comparar essa distância com os 11 km da superfície da Terra até o ponto mais alto que uma pessoa ela consegue ir, essa diferença vai ser muito pequena quando eu for calcular a força gravitacional. E esse 0,03 newtons de diferença é insignificante, não dá para ser percebida
na prática. Então a gente considera que em qualquer ponto que você estiver da Terra, a força gravitacional que 1 kg, observe, que 1 kg ele vai sentir é uma força de aproximadamente constante e aproximadamente de 9,8 newtons. Em várias situações, esse valor aqui de 9,8 newtons ele é aproximado para 10, certo? E justamente esse 9,8 newtons, que é a força que cada quilograma, né, na proximidade de um planeta ele sofre, é chamado de campo gravitacional. Então, o campo gravitacional que é representado pela letra G minúsculo, ele vai ser justamente a quantidade de força que um objeto qualquer exerce, mas normalmente a gente trabalha com planetas para falar de campo gravitacional, mas cada pessoa tem o seu campo gravitacional. Então eu, com 80 quilos, eu tenho o meu campo gravitacional ao meu redor. Então se tiver uma pessoa perto de mim, eu sei, pelo meu campo gravitacional, eu sei a quantidade de força que eu vou exercer para cada quilo daquela pessoa que está perto de mim. Então o campo gravitacional vai ser a quantidade de força que uma massa exerce para cada quilo de outra massa. Então, se é a quantidade de força que cada massa exerce para cada quilograma de outra massa, então a gente usa a notação de newtons por quilograma. Então, por exemplo, qual foi a conclusão que eu cheguei aqui? A conclusão que eu cheguei... Bom, esse campo gravitacional depende da distância, mas como eu falei, nos casos de planetas, no caso da Terra mesmo, em específico, a gente considera que uma pessoa estando na superfície da Terra, ou até 11 km, né, de altitude, é praticamente a mesma coisa, muda bem pouco. Essa diferença ela só vai ser maior se eu tiver uma distância muito grande da Terra. Então, uma pessoa aqui e uma pessoa na Lua, ela não vai sentir a mesma força que ela sente aqui. Então, são forças diferentes, porque a distância já é muito grande, já é considerável. Mas, até as distâncias que nós estamos acostumados, que é de aproximadamente 11 quilômetros, que é o máximo que a gente consegue chegar numa viagem de avião. Fora isso, só astronauta em viagens espaciais. Então, a força gravitacional ela é basicamente a mesma, 9,8 newtons para cada quilograma. Então, o que eu tenho é que o campo gravitacional, matematicamente, vai ser a quantidade de força gravitacional pela massa do objeto. Então, por isso que eu falo, tantos newtons de força por cada quilograma. Newtons por quilograma. Força por massa. Então, na verdade, o campo gravitacional da Terra, vou botar aqui, campo gravitacional da Terra, ele é aproximadamente 9,8 newtons por quilograma. Ah, Marley, mas por que aqui você só colocou newtons? Bom, aqui eu calculei a força, mas aqui eu fui específico. Aqui eu fui para 1 kg. Se fosse para 2 kg, obviamente isso aqui seria o dobro. Seria 19,6. 19,6 newtons. Se fosse 3 kg, seria o triplo. E assim por diante. Então, se é 9,8 newtons por quilograma, 1 kg vai ter isso. 2 kg vai ter o dobro disso. 3 kg vai ter o triplo disso. E assim por diante. E é assim que a gente consegue calcular o campo gravitacional de um planeta. Esse aqui é o campo gravitacional da Terra. Bom, e aí uma tabela de campos gravitacionais de outros astros do Sistema Solar. Quanto maior esse valor de campo gravitacional, significa que mais massa esse planeta tem. Então, observe. Plutão é o que tem a menor massa e, portanto, o menor campo gravitacional. 0,3 newtons por quilograma. Repare que Plutão, inclusive por isso que ele foi considerado um planeta anão,
ele tem uma massa, né, inclusive menor do que a Lua, a nossa Lua, porque existem outros satélites, né, que orbitam outros planetas, que também são satélites que são chamados de... Na verdade, Lua é o nome do nosso satélite. Existem outros satélites que também orbitam outros planetas. Na verdade, Saturno, né, tem, Júpiter tem, e assim por diante. Então, 0,3 kg, a menor massa, inclusive, é massa de menor que a da Lua. Por isso que ele foi considerado um planeta anão. É um planeta muito pequeno. Em seguida nós temos a Lua, né? Aí vem Marte, Mercúrio. A nossa Terra está aqui com 9,8 newtons por quilograma. Então cada quilograma que tiver na superfície da Terra ou até 11 km vai ser atraído com a força desse valor. E Júpiter, né? Que é o maior dos nossos planetas, o maior planeta do Sistema Solar, que tem uma força de atração gravitacional mais de 2 vezes maior do que o da Terra. Então Júpiter é realmente muito grande, o maior planeta do Sistema Solar, e consegue atrair os objetos com muito mais força do que os outros planetas. Então o campo gravitacional de Júpiter ele tem esse valor. Então vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Eu vou comparar a Terra com Júpiter. Então, na Terra, vamos supor que eu tenha, na Terra e em Júpiter, eu tenho um objeto com a massa de 2 kg. E aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse objeto de massa 2 kg e calcular qual vai ser a força gravitacional exercida se ele estiver na Terra e qual vai ser a força gravitacional exercida se ele estiver em Júpiter. Bom, isso aqui na verdade é uma conta de regra de 3. Porque repare, na Terra, a Terra atrai com a força de 9,8 newtons por cada quilograma. Então, 1 quilograma vai ser atraído com a força de 9,8 newtons. E 2 kg vai ser atraído com que força? X. Na prática, quando a gente fizer a multiplicação em cruz, vai dar x é igual a 19,6. Ou seja, esse valor aqui multiplicado por 2. O que foi que eu fiz na prática? Eu peguei a massa, essa aqui é o valor da força gravitacional. Força gravitacional na Terra é igual a 19,6 newtons. Na prática, o que foi que eu fiz? Eu peguei 2, que era a massa, e multipliquei pelo valor do campo gravitacional. Agora vamos ver em Júpiter. Em Júpiter, com a mesma massa de 2 kg, porque a massa é a mesma, a quantidade de moléculas do corpo é o mesmo tanto aqui quanto lá. A diferença é que, a depender de onde você estiver, você vai ser atraído com mais força. Então aquela sensação de que você está mais pesado em determinado local é porque, não porque você tem mais massa, mas sim porque você é atraído com mais força para o planeta em questão. Por isso que na Lua a sensação é que você está muito leve. Por quê? Porque a Lua, a massa é a mesma. Se eu tiver aqui 80 kg, a quantidade de moléculas que dá 80 kg vai ser a mesma tanto aqui quanto a Lua quanto em Marte. Mas na Lua, a Lua vai atrair cada quilograma meu apenas com 1,6 newtons de força. Então a força mais fraca me atraindo, então eu vou ter uma sensação de leveza maior. Então vem Júpiter. A massa é a mesma, 2 kg. E agora eu vou fazer a mesma regra de 3. Bom, a gente já viu que a lógica é, no final, somente pegar a massa e multiplicar pelo valor do campo gravitacional. Mas eu vou fazer aqui 22,9 newtons para cada metro, então 1 para cada quilograma. Então 2 kg vai ser quanto? Vai ser x. Então x vai ser igual a 45,8 newtons. Observe a diferença. Os mesmos 2 kg na Terra, eles são atraídos com a força mais de 2 vezes maior em Júpiter, por conta do seu campo gravitacional. Mas o que é que a gente tira de proveito disso aqui? A gente, não sei se vocês repararam, mas a gente conseguiu chegar numa nova relação para calcular a força gravitacional exercida por um planeta ou por qualquer pessoa, se a gente tiver o campo gravitacional. Se a gente tiver o campo gravitacional, eu não preciso mais usar aquela lei da gravitação universal grande para calcular tudo. Basta eu pegar, eu tenho que a minha força gravitacional vai ser simplesmente
o valor da massa do corpo multiplicado pelo campo gravitacional. É assim que eu consigo calcular a força gravitacional se eu tiver o campo gravitacional do planeta ou do objeto em questão. O campo gravitacional, normalmente, fazendo a conta pelo campo gravitacional, que a gente chama de G minúsculo, normalmente a gente consegue fazer esse processo bem mais rápido do que fazendo aquele passo a passo todo. Então essa é uma nova maneira de calcular a nossa força gravitacional. Bom, vamos agora calcular, né, ou descobrir qual a aceleração causada devido à gravidade. Tem um G aqui, eu esqueci de colocar, para alguns corpos. Então, primeira coisa, vamos pensar na superfície da Terra. Eu tenho um objeto aqui na superfície da Terra. O legal é que quando eu falo superfície da Terra, eu estou considerando no máximo 11 km. Então, se o corpo estiver acima de 11 km, aí eu já tenho que ver, já tenho que considerar quilômetros. Eu já tenho que considerar, quilogramas, eu já tenho que considerar a altitude dele, para saber o valor do campo gravitacional. Mas até 11 km, então quando eu falo superfície da Terra, estou falando até 11 km, eu não preciso considerar a altitude dele, porque a gente já viu que até 11 km o valor do campo gravitacional, G, aqui na Terra, ele vale aproximadamente 9,8. Mas para efeito de facilitação do nosso cálculo, eu vou colocar o que é muito comum, colocar que o campo gravitacional ele vale 10 newtons por quilograma. Esse é o valor do campo gravitacional aproximado. Então, se eu tiver um objeto de 5 kg, como é que eu calculo a aceleração dele? Bom, se eu lembrar a aceleração, para calcular a aceleração, eu tenho que usar a seguinte expressão. Lei fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Ou segunda lei de Newton, certo? Então, a aceleração vai ser igual a força dividido por massa, porque a massa está multiplicando, passa dividindo. Então, basta saber qual é a força, basta saber qual é a massa, divido um pelo outro e eu acho a aceleração devido à gravidade, chamada de aceleração da gravidade. Só que a massa, nesse caso aqui, eu já sei quanto é que vale. Vale 5 kg. Só que a força gravitacional ainda não sei quanto é. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu preciso calcular essa força. Primeiro eu calculo a força, para depois substituir aqui e achar a massa. Então eu vou lá calcular a força gravitacional. Força gravitacional vai ser igual a massa vezes o campo gravitacional. Então quanto é que vale a força gravitacional? Vai ser 5. E qual é o campo gravitacional aqui na Terra aproximadamente? 10. Ou seja, 50 newtons é a minha força gravitacional. Agora que eu achei a força, eu vou substituir aqui para achar quem é a aceleração. Então, força vai ser 50 dividido pela massa, que vai ser 5. Isso vai dar 10 também, metros por segundo ao quadrado. Beleza. Coincidência ou não, eu achei o mesmo valor da aceleração da gravidade do campo gravitacional, o mesmo número. O mesmo número que aparece aqui no campo gravitacional está aparecendo na aceleração da gravidade. Agora a pergunta é, se o corpo ele tiver 15 kg, ou seja, 3 vezes mais, vocês acham que a aceleração ela vai ser a mesma? A aceleração ela vai ser maior ou a aceleração ela vai ser menor? A aceleração devido a essa força gravitacional. Bom, vamos fazer a conta, Mais uma vez, para achar a aceleração, vai ser força sobre massa. Só que primeiro eu preciso calcular a força, então eu vou cá. Força gravitacional vai ser massa vezes gravidade. A força gravitacional vai ser, a massa é 15, vezes gravidade 10. Então a força gravitacional vai ser 150 newtons. É esperado, Se a massa é maior, a Terra vai puxar ele com mais força. Aí eu jogo aqui agora. A aceleração vai ser, força é 150 newtons, e quem é a massa? 15. 150 dividido por 15, 10 metros por segundo ao quadrado. Duas coisas estranhas que aconteceram aqui. Primeiro, nos dois casos, o resultado da aceleração deu o mesmo resultado do campo gravitacional, o mesmo número, 10. E segunda coisa,
a aceleração dos dois corpos deu o mesmo valor, tanto para o de 5 kg quanto para o de 15 kg. Como isso é possível? Se o de 15 kg a massa é maior, ele não deveria ter uma aceleração maior? A resposta é não. Essas coisas que aconteceram não foram coincidências, certo? No caso, qualquer objeto de qualquer massa, ele vai ter sempre a mesma aceleração, e essa aceleração vai ser sempre o mesmo valor do campo gravitacional, o mesmo valor numérico. Agora, por que um objeto de 15 kg, que pesa 3 vezes mais que um objeto de 5 kg, ele tem a mesma aceleração? A resposta é simples. A força que atua no objeto de 15 kg, ela é maior. Ela é 3 vezes maior. Só que lembra lá no começo, na lei da inércia, que a massa ela é o sinônimo da inércia? Ou seja, pense que você vai empurrar um carro de brinquedo, do pequenininho, em um caminhão de verdade. Para você causar a mesma aceleração nos dois, o carro de brinquedo você aplica uma força pequenininha, já causa uma aceleração grande. Mas no caminhão você precisa aplicar uma força maior para causar a mesma aceleração. Por quê? Porque como o caminhão ele tem mais massa, ele tem mais inércia, ou seja, ele tem mais dificuldade de acelerar, mais dificuldade de variar o seu movimento. Então, no caso do objeto de 15 kg, o que acontece é justamente isso. Vai ter mais força atuando sobre ele? Vai. Só que por ele ter mais massa, ele ser mais massivo, ele vai ter também mais dificuldade para acelerar. Então, aquela quantidade de força a mais que eu usei acaba gerando a mesma aceleração. Se eu botar agora um objeto de 50 kg, vai ter mais força? Vai. Porém, como ele tem 50 kg agora, ele vai ter mais dificuldade de acelerar. Então, aquela força a mais com relação aos outros que atuam no objeto de 50 kg vai ser justamente para acelerar, dar mais aceleração a ele, porque ele precisa de mais força para gerar aquela mesma aceleração. Então, eu não consigo colocar um caminhão e um carrinho com a mesma aceleração aplicando a mesma força. Para eu colocar o caminhão com a mesma aceleração do carrinho, eu preciso aplicar uma força muito maior, porque ele tem mais dificuldade para se movimentar. Então, qualquer objeto, não importa, pode ser uma pena, certo? Ou pode ser uma bola de canhão, ou pode ser um tanque de guerra. Todos esses objetos, quando atraídos pela Terra, eles vão ter a mesma aceleração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiro ponto, se eu não considerar a resistência do ar, que é um ponto muito importante, se eu considerar a resistência do ar, a coisa muda um pouquinho. Mas se eu desconsiderar a resistência do ar, se de alguma forma eu conseguisse tirar o ar de uma certa região e colocasse uma pena para cair, e colocasse um tanque de guerra para cair um do lado do outro, os dois cairiam ao mesmo tempo. Por que os dois cairiam ao mesmo tempo? Porque qualquer objeto, independente da sua massa, eu poderia fazer essa conta aqui para várias massas. Eu sempre achar a mesma aceleração. Ou seja, a mesma aceleração quer dizer que a velocidade varia a mesma coisa no mesmo tempo. Portanto, eles chegariam ao chão no mesmo tempo. A única dificuldade é a nossa resistência do ar, o ar que existe ao nosso redor que causa uma resistência. E esse ar, essa resistência do ar, sim, ela depende se o objeto é uma pena ou se o objeto é uma bola de canhão, porque ele vai depender da área de contato, vai depender de vários outros fatores. Mas se eu não tivesse ar, por exemplo, na Lua não tem atmosfera, e aí o primeiro astronauta que chegou lá na Lua, ele justamente fez essa experiência. Né? É bem relatado isso. Ele largou um martelo e uma pena, e ele viu que os dois caíram ao mesmo tempo. Aí você pode falar assim, mas Marley, tá, mas aí foi na Lua, não tenho certeza que isso aconteceu. Pronto, mas esse experimento ele também foi replicado aqui na Terra. Existe um aparelho chamado câmara de vácuo, que é um objeto que ele retira o ar de um determinado local e deixa como se fosse aproximadamente um vácuo. Ao final do vídeo eu vou mostrar, ao final dessa parte aqui eu vou mostrar esse vídeo, e vocês vão ver que o rapaz ele tira o ar de dentro e ele larga dois objetos. Um objeto com bastante massa, né? E um outro objeto que é uma pena. E os dois caem ao chão ao mesmo tempo. Então, esse é um dos fenômenos mais incríveis
e mais contraintuitivos. É muito difícil a gente acreditar e se convencer de que dois objetos, mesmo que tenham massas diferentes, eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Então, ao final disso aqui, eu vou mostrar o vídeo do experimento que foi feito abandonando esses dois objetos, certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega? O campo gravitacional e a aceleração da gravidade, eles têm o mesmo valor numérico. Como é que a gente escreve isso matematicamente? A gente escreve isso dessa forma aqui, ó. A aceleração da gravidade e o campo gravitacional, eles são iguais numericamente. Esse símbolo aqui, que é um igual e um n em cima, significa que o número associado à aceleração da gravidade vai ser sempre o mesmo número associado ao campo gravitacional. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, em Júpiter, se eu jogar um objeto lá, sabendo que o campo gravitacional de Júpiter é 22,9 newtons por quilograma, não importa a massa do objeto. Eu sei que a aceleração que esse objeto vai adquirir vai ser 22,9 metros por segundo ao quadrado. Podendo ser uma pena, podendo ser um lápis, podendo ser um tanque de guerra. Isso quer dizer que na Lua, se eu abandonar um objeto, sabendo que o campo gravitacional da Lua é 1,6 newtons por quilograma, não importa o objeto que eu soltar. A aceleração que esse objeto vai adquirir vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que em Mercúrio, se eu abandonar um objeto, independente da massa dele, sabendo que o campo gravitacional de Mercúrio é 3,8 newtons por quilograma, então esse objeto ele vai cair, em direção ao solo com uma aceleração de 3,8 metros por segundo ao quadrado e assim por diante. Você pode replicar essa conta aqui e você vai ver que vai dar sempre o mesmo valor. E o legal da física é que a gente faz a conta e a gente consegue comprovar na experiência, certo? Bom, e por fim, para eu mostrar o vídeo, a diferença entre peso e massa. Primeira coisa, peso e massa são coisas diferentes. De maneira do senso comum, a gente sempre associa uma nomenclatura errada do ponto de vista da física. Por exemplo, quando eu falo que o meu peso é 80 kg, eu estou falando errado. Eu estou equivocado do ponto de vista da física. É claro que eu não estou dizendo para você, cara, a partir de hoje não fale mais isso. Não, isso não existe. Todo mundo fala assim, todo mundo se entende assim. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista da física, o peso ele é a medida da força gravitacional. E a massa é justamente a quantidade de matéria que o seu corpo tem. Então, na verdade, quando eu falo assim, o meu peso é 80 quilos, bom, do ponto de vista da física está equivocado. O correto seria a minha massa é 80 quilos, porque o que eu estou medindo ali é a massa. Mas o que seria o peso então? Bom, o peso é a medida da força gravitacional. Então basta calcular a força gravitacional. Como é que calcula a força gravitacional de um objeto que está aqui na Terra, sabendo que o campo gravitacional é aproximadamente 10 newtons por quilograma? Basta pegar a massa e multiplicar pelo campo gravitacional. Essa é a força gravitacional. Ou seja, qual seria a minha força gravitacional ou o meu peso? Seria 80 quilos, que é a minha massa, vezes 10, que é o campo gravitacional. Portanto, a minha força gravitacional, que é igual ao meu peso, vai ser igual a 800 newtons. Então, do ponto de vista, o correto deveria ser ou a minha massa é 80 kg, ou então o meu peso é 800 newtons, porque peso está relacionado com força gravitacional e não com massa, como a gente está acostumado a associar. Então, qual é o peso, por exemplo, de um objeto de 2 kg? Se a massa desse objeto é 2 kg, qual vai ser o seu peso? O peso vai ser massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20 newtons. Lembrando, se peso é a força gravitacional, então a sua unidade é a unidade de força. Falar que o meu peso é não sei quantos quilos está errado, porque quilos é massa. E agora, mas eu faço o que na minha vida? Nem eu faço isso, porque se eu fizer isso eu vou ser chamado de idiota. Chegar na balança e falar assim, cara, o meu peso é 800 newtons. Eu estou pesando 800 newtons. Não. No senso comum, a gente vai continuar usando isso
da mesma maneira que a gente sempre usou. E todo mundo sempre se entende, porque sabe do que a gente está falando. Só que quando a gente for falar nos termos técnicos, quando a gente for falar com relação à física, a gente vai saber diferenciar o que é massa e o que é peso. Massa está relacionado com a quantidade de matéria que tem no seu corpo, e o peso ele está relacionado com a força gravitacional, ou seja, é o produto da sua massa pelo campo gravitacional. Bom, deixa eu mostrar agora o vídeo do experimento. Quer viajar pagando o menor preço da ideia? This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build, because there's a force pulling them down. Material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Look how they hit right there. Exactly. Exactly Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not
falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Bom, esse vídeo é muito legal e muito esclarecedor. Assim, é inclusive difícil, né, acreditar que uma bola de boliche e um conjunto de penas vão cair ao mesmo tempo. Mas, de fato, é o que acontece. E assim, tem muitas coisas no mundo hoje que é muito estranho, mas acontecem. E a física está aí para desvendar essas coisas. Valeu, galera!